Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Amabile Galvão e este é o programa Cultural PG. Este programa é uma realização do curso de jornalismo da Unicecal, como forma de projeto de extensão para conteúdo de qualidade para a comunidade. Hoje recebemos o escritor e professor Felipe William. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, Felipe William é escritor e professor, formado em letras pela UEPG e também mestre pela mesma universidade. Aos 11 anos, já escrevia poemas para as aulas de português e, com 17 anos, publicou alguns textos em antologias organizadas pela Fundação Municipal de Cultura aqui de Ponta Grossa. Ele começou a escrever roteiros em quadrinhos, livros infantis e atualmente tem 6 livros lançados. Em 2015, organizou uma antologia chamada Brado, com autores e ilustradores locais aqui da cidade. Seu último trabalho publicado foi Saudade, em 2018. Felipe também venceu o Ângelo Agostini e foi finalista do Prêmio Jabuti, um dos prêmios mais renomados do mundo da literatura. Felipe, conta aqui pra gente. Desde os seus 11 anos, você já escrevia poemas. Como tudo começou? De onde que vem essa inspiração? Conta um pouquinho pra gente, por favor. Eu acho que eu posso dizer que eu comecei a me interessar pela escrita ou pela literatura quando eu fiz, né? Eu disse, né, vocês contaram no início que eu tinha 11 anos de idade quando eu percebi que dava para criar, né? Foi uma tarefa da disciplina de língua portuguesa. Eu escrevi, e aí eu escrevi e senti um prazer enorme naquilo que eu tinha feito, né? Eu olhei e falei, cara, isso é muito legal. Olha, existe ritmo, existe fonética, existe uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente está organizando as palavras. E aí eu já comecei a me interessar, comecei a escrever. Durante a minha adolescência escrevia como várias pessoas escrevem, né? Apenas rabiscando atrás do caderno e tal. Mas foi ali criando as primeiras coisas por uma ordem, né? Da disciplina de língua portuguesa da escola, que eu comecei a ver que era possível, né? Eu, uma pessoa qualquer, morando em Ponta Grossa, criar também alguma coisa com as minhas próprias mãos ou com a minha cabeça, certo? Então, acho que começou nisso, assim, né? Eu tive que fazer como uma criança qualquer faria na escola, só que isso me motivou mais do que eu imaginava, né? Então, foi fazendo que eu fui percebendo que eu gostava disso, né? Mais uma vez, obrigado por topar a nossa conversa. E eu quero saber de você quais são as suas inspirações, as suas referências dentro da literatura e também da arte como um todo. O que você gosta de ouvir, o que você gosta de ler, quais são as suas referências nesse sentido, Felipe? Eu gosto muito de literatura, então eu gosto de Clarice Lispector, né? Os autores brasileiros, Guimarães Rosa. Gosto muito do Machado de Assis também, né? Me interesso muito por uma literatura que, enfim, que investiga mais essas questões existenciais. Mas eu gosto muito de outros campos, né? Gosto muito de fotografia também. Durante um tempo trabalhei como fotógrafo, mas o cinema também foi uma coisa que me influenciou demais. Acho que eu posso dizer que eu decidi que eu queria contar histórias por conta do cinema, né? Então, desde aquelas coisas que a gente vê quando criança, eu era muito apaixonado por narrativas de fantasia, como Senhor dos Anéis, Harry Potter, essas coisas. E aí o meu interesse foi crescendo cada vez mais. Na poesia, eu sempre encontrei Manuel de Barros, o Mário Quintana, aqueles poetas que eram mais delicados, né? Falavam mais de modo sutil sobre a vida. E aí fui encontrando, quando fui crescendo, o Drummond e tudo mais. Mas, recentemente, eu tenho visto muito a literatura contemporânea, né? Descobri alguns autores como Aline Bey, Mariana Carraro, alguns quadrinistas que eu gosto muito também, que têm se destacado, como o próprio Mutarelli, que escreve em vários campos. Então, eu posso dizer que eu tenho um interesse muito grande naquilo que é produzido no Brasil atualmente. E quase todos eles me influenciam de alguma forma. Eu acho que a arte ela tem esse papel de nos possibilitar refletir e sentir em diversas linguagens. E eu fico passeando entre todas elas, mas a que eu me identifico para produzir é a escrita. Então, eu sempre vejo um filme, tem alguma ideia para um poema, para uma história em quadrinho, ou eu ouço uma música e isso me motiva a pensar, talvez, um ritmo para um poema, ou para criar um conto inspirado em alguma coisa que a letra da música disse, né? Eu acho que essas narrativas, essas composições artísticas estão sempre me atravessando.
Vemos que você é uma pessoa com muitas referências, tem muitas pessoas ali que você admira, mas, como falei no comecinho, você foi finalista do Prêmio Jabuti, um dos prêmios mais tradicionais da literatura. Conta pra gente como que foi a sensação, como você se sentiu de estar lá naquele momento. Eu preciso ser honesto, né, em dizer que eu não estava sozinho, né? Então, estava com a Melissa, que é a minha companheira, que faz as ilustrações. Posso dizer que grande parte do fato de eu estar lá tem a ver com aquilo que a gente criou juntos. Então, foi uma sensação muito legal, principalmente porque foi o nosso primeiro trabalho mais longo, diria, né? Que ele tem um volume maior. Foram 2 anos de produção, uma história em quadrinho toda feita em aquarela, então o processo de pintura é muito árduo, muito demorado. Nós fizemos uma campanha de financiamento coletivo na internet, tivemos muito sucesso, a gente precisava de R$20 mil, conseguiu 42 mil. Então, a responsabilidade foi muito grande, então a gente ficou 2 anos muito atribulados, assim. Uma produção muito cansativa pela expectativa que as pessoas criaram, pela expectativa que nós criamos com a história que a gente queria contar. E aí veio o nosso nome na lista dos finalistas do Jabuti, foi um bálsamo, né? Algo que mostrou que, ok, vocês cansaram, isso foi estressante, enfim, algumas coisas no caminho foram bem difíceis, como doenças, a gente foi ficando muito estressado, né? Então, desde doenças psicológicas até gastrite nervosa foram surgindo no caminho, mas tudo isso valeu a pena, porque as pessoas gostaram, os leitores se identificaram, se emocionaram, e agora os prêmios, o maior prêmio nacional de literatura, a gente pode dizer, talvez, reconheceu esse esforço e percebeu que o material é bem feito, bem elaborado. Eu acho que nos motiva a acreditar que estamos no caminho certo, né? E é por isso que a gente está produzindo mais livros e, em breve, algumas outras obras virão ao mundo. Um pouquinho de assunto, eu quero saber de alguém que trabalha ali com a mente criativa. O que você considera como, não digo mais importante, mas um ali dos fatores primordiais para que esse desenvolvimento da criatividade ele afloreça, ele aconteça? No teu caso, a leitura, são boas referências ou o bom e velho talento? Acho que é um mix, talvez, de várias coisas, né? Talvez o que eu sempre indico para as pessoas, assim, que, assim, se você quer fazer isso, se você quer contar histórias, se você quer criar, o caminho mais assertivo é trabalhar, né? É botar a mão na massa, é cansar, é se estressar, é fazer aquela parte que toda profissão, né, requer. Aquilo que vocês estão fazendo hoje, aqui nesse momento, agendar, planejar, realizar, né? E todo esse processo também acontece no nosso trabalho, né? Entre a história que eu penso, que eu tenho um insight, cara, isso pode acontecer, e o resultado final, aquele livro que vai ser publicado 1 ano depois, alguns meses depois, 2 anos, 3 anos depois, esse caminho é muito longo, então você tem que ter perseverança, o que significa que você tem que trabalhar bastante. Então, às vezes, uma obra mais curta também, ou alguma coisa que surja, né? O ideal é sempre estar trabalhando, sempre escrevendo, sempre produzindo. Eu acho que a gente precisa reconhecer isso, né? Os poetas como Olavo Bilac, acho, né, que dizia que aquela ideia do trabalho do artífice, né? Você tem a ideia, mas a ideia não é o suficiente, você precisa trabalhar nela, você precisa lapidar. Assim como o poema surge nesse processo de lapidar a estrutura dele, né? Toda arte também exige isso, né? Exige edição. Vai lançar um livro, tem que revisar, tem que pensar, será que funcionou? Por que não funcionou? O personagem falou uma coisa que foge daquilo que ele é. Então, o processo criativo, na verdade, ele precisa acompanhar toda a jornada, e não apenas a criatividade, o fôlego, aquilo que vem, que muita gente acha que é a coisa essencial, né? Nesse sentido, eu descarto bastante apenas a ideia do talento. Porque o talento, na verdade, nada mais é, na minha visão, do que uma inteligência para a coisa, né? Eu tenho facilidade com a linguagem, e essa minha facilidade com a linguagem me faz querer desenvolver a escrita, ou talvez me dê alguns mecanismos mais rápidos para eu produzir. Mas isso não quer dizer que eu vou ser um grande escritor só porque eu tenho uma inteligência específica na área da linguagem, né? Sei lá, um jogador de voleibol, para ele ser um grande jogador, ele pode ter uma inteligência ótima, espacial, para jogar o vôlei, mas se ele não treinar, ele não vai chegar lá. Essa metáfora parece boba, mas não é. A gente precisa não só criar, a gente precisa trabalhar nessa criação.
E esse trabalho, muita gente desiste nesse caminho, né? E para isso acontecer, você precisa estar produzindo sempre. Às vezes é uma ideia que você desenvolve um parágrafo, um conto, uma ideia que você anota e você vai trabalhar nela anos depois. Então, é sempre estar criando, trabalhando, estudando, né? E aí esse estudo implica, claro, leitura, implica referências, implica, inclusive, tomar cuidado para não estar reproduzindo obras que são de outrem que você leu e acabou guardando na memória e não percebendo que você está reproduzindo igualzinho, né? É você ter cuidado também para ser original, mesmo tendo uma série de referências na sua cabeça. Acho que parece complexo, mas e eu diria que o trabalho é a chave de tudo. Felipe, atualmente a gente passa por um momento muito assustador, um momento muito complicado, que é a pandemia por conta do coronavírus, certo? Você acha que a arte, como um todo, ela ajuda a acalmar um pouco as pessoas, passar o tempo? Ela tem ajudado nesse momento tão complicado que passamos? Acho que a arte já sempre fez isso, né? Mas em momentos de crise, como o que estamos vivendo, ela talvez tenha um papel fundamental, tanto no nosso bem-estar de agora, quanto para a gente entender o que está acontecendo. Eu acredito que nós ainda teremos obras que vão nos ajudar a dar sentido para tudo isso que está acontecendo e que estão sendo produzidas nesse momento ou que serão produzidas nos próximos anos, que vão principalmente nos ajudar a criar sentido, sabe por quê? Né? O que nos garante, o que nos dá esperança de continuar acreditando no bem-estar das pessoas, lutando pela saúde, né? Lutando, enfim, pela ideia de ser brasileiro dentro desse contexto, né? Um país que tem sofrido tanto com a pandemia, mais do que a gente continua ainda lidando com ela, enquanto vários países já estão resolvendo. Então, como que a gente explica tudo isso? Onde a gente encontra uma válvula ali de escape, um caminho para que a gente se sinta em paz, né? A arte tem esse papel não só na paz, no sentido de, ufa, agora estou bem, mas no sentido de, ok, o que eu tenho que lutar, contra o que eu tenho que combater, o que eu preciso confrontar. Todo esse processo acontece através da arte. E aí a gente tem longas metragens, filmes, a gente tem livros que nos ajudam a dar essas respostas, né? Ou criar as perguntas certas. E ela sempre fez isso, mas esses momentos são fundamentais, né? Infelizmente, claro, nem todo mundo tem acesso a essas possibilidades catárticas que a arte dá, né? Tem gente que não tem condição de comprar um livro, uma história em quadrinho, que hoje em dia está cada vez mais caro porque a impressão é muito cara. Nem todo mundo tem acesso a uma Netflix, né? Mas aquelas pessoas que têm agora estão usufruindo, com certeza já perceberam, né, o quanto é fundamental poder escapar para poder entender, né? Quando eu assisto uma obra, enfim, como Two Strangers, como é que é o nome? Tem um curta-metragem agora concorrendo ao Oscar, né? Dois Estranhos. E, pô, eu preciso de uma obra como ela para me explicar um acontecimento frente a vários, e aí eu consigo formular mais ou menos qual é a dor que a gente carrega, qual a chaga que um negro carrega na sociedade, né? E a gente precisa encontrar várias formas de amenizar esse sofrimento, né? E a arte sempre fez esse papel, e agora eu cada vez mais percebo que ela tem cumprido esse papel. Existe um programa do Greg News, né, que ele fala sobre a morte, belíssimo, fala sobre como a arte nos ajuda a explicar a morte, e esteticamente a gente experimenta a morte, e tudo isso dá conta, né, de tanta solidão que temos enfrentado, né? Acho que algumas imagens cada vez mais saltam para os artistas, e essas imagens vão nos ajudar a pôr as coisas no lugar, como já tem feito, né? Acho que já tem acontecido isso, a gente já tem conseguido colocar algumas coisas no lugar através da arte, pelo menos para mim, e eu espero que para vocês também. Encerrar a conversa que a gente está tendo aqui, entre as suas obras, queria que você destacasse alguma que possa ter te marcado mais, que você tenha um carinho especial, e também já emendando em uma das respostas que você nos deu aí, sobre futuras obras aí que você esteja produzindo e tal. O que a gente pode esperar aí do Philip William no futuro, nos próximos meses aí? Eu acho que para todo artista a principal obra, né, talvez seja aquela que ele está fazendo. Que a gente sempre espera que a próxima vai ser a melhor, ou aquela que a gente, nossa,
essa aqui tá bem legal, tá bem bonita e tal. Mas eu posso dizer uma que eu acho que passou batido para a maioria das pessoas, assim, né? Porque, apesar de Saudades ter tido um destaque incrível, e eu sempre acreditei nesse livro, assim, achava ele uma história muito bonita, tem uma mensagem que a gente sempre quis transmitir, mas eu acho que Brado, que foi uma antologia que eu organizei, ela traz vários escritores e ilustradores da cidade. Talvez as pessoas não tenham percebido, mas ela tem um valor muito importante, tanto estético, ou seja, são contos muito bons, assim, tem textos ótimos lá de gente que não deixa a desejar nem um pouco para os grandes nomes nacionais, mas ao mesmo tempo tem uma força local muito grande, assim, né? Ou seja, tem um modo de enxergar a vida que é de Ponta Grossa também, sabe? E eu acho que a galera não deu muita bola, a gente não conseguiu vender muito, eu tenho vários títulos, vários exemplares ainda em casa, e é uma pena, porque ele é um material muito bom, assim. Eu acho que é um livro que eu me orgulho muito de ter organizado, de ter corrido atrás, ter contratado e contatado todo mundo. O título chama Brado, justamente com uma ideia de a gente não tem um espaço ainda consolidado literariamente em Ponta Grossa, e a gente queria encontrar esse espaço. Obviamente era outro período, eu era muito novo, assim, tinha uns 20 anos e ainda acreditava em várias coisas que o meu coração mandava, mas acho que por isso mesmo eu acho que é um material bem legal, é um material muito importante para mim e que eu guardo bastante carinho desse momento, desse período em que eu queria defender a literatura aqui na cidade. Ainda quero, mas hoje eu faço por outros caminhos. E o que eu pretendo lançar futuramente, estou com uma campanha no Catarse agora, nesse momento, né, para o lançamento do meu novo quadrinho, chamado Uma Nuvem no Seu Oliveira, feito em parceria com Eduardo Ribas, que é um ilustrador paulista que mora no Rio Grande do Sul. É um quadrinho bem legal que fala sobre uma menina e um velhinho, né, um senhor, que ficam ali brigando todo dia na rua, ela querendo aproveitar as férias dela e ele querendo que ela se comporte, né? É um velho mais ranzinhos, assim. É uma história bem, bem bonita. E ele tem uma nuvem na cabeça que chove o tempo todo. É uma metáfora sobre algumas coisas que ele carrega. Que eu não vou contar muito, vocês vão ter que comprar para descobrir. E esse quadrinho a gente está com a campanha online agora, né, de financiamento coletivo. Precisamos de 25 mil para imprimir ele. Já temos 21.500, então faltam 10 dias para terminar, mas tenho esperança de que a gente consegue. Além disso, eu estou terminando com a minha esposa agora a nossa próxima graphic novel, que vai fazer parte, junto com Saudade, de uma trilogia que a gente chama de Trilogia do Afeto. São histórias independentes, mas todas vão tratar de algum tipo de relacionamento interpessoal. E esse segundo volume dessa trilogia se chamará Calmaria. Ela já desenhou metade, já coloriu metade, então a nossa ideia é até junho já ter uma campanha de financiamento coletivo também online para arrecadar, para vender, né, como uma pré-venda do livro. E, enfim, tenho grandes esperanças para esse título também. E eu também estou produzindo nesse momento um romance, né, que eu ainda não tenho título, ainda estou descobrindo a história, mas ele vai ser um romance meio experimental, assim, que metade da história eu estou criando junto com a Melissa, metade vai ser contada por ilustrações e metade por texto. Assim como, eu esqueci o nome do autor agora, mas que ele fez a invenção de Hugo Cabret, que tem ilustrações contando uma parte da história e outra parte da história contada por texto. A gente vai fazer esse mix, né, mas vai ser um romance mesmo, bastante texto, prosa. E esse eu não tenho previsão de lançamento, mas estou muito empolgado para produzir e espero que até ano que vem eu tenha alguma coisa. Esses são os 3 títulos que eu pretendo lançar nos próximos meses e anos, aí se tudo der certo. Felipe, você também falou dos seus livros e tudo mais, e como que faz para adquirir, acompanhar esses lançamentos? Tem algum site específico, parceria? Como que faz? Conta pra gente. Para adquirir e conhecer os livros que eu já escrevi, ou aqueles que eu ainda estou escrevendo, né? Eu sugiro seguir nas redes sociais, né? A gente tem um site, a minha esposa tem um site, onde ela vende os nossos livros. Se chama melissagarabelli.com.br. Se você entrar lá, você consegue comprar os exemplares que a gente já produziu juntos. E também a gente tem as nossas redes sociais, né? Facebook, Twitter e Instagram. Meu nome é sempre Felipe William, não tem erro. Existem poucos no mundo. É só vocês procurarem lá da maneira como escreve o meu nome.
que, enfim, a gente está sempre divulgando, está sempre mostrando alguns extras, a gente coloca algumas imagens dos livros também, algumas prévias para a gente incentivar a galera. E, enfim, lá é o melhor veículo. Quem quiser comprar também pode me chamar, a gente combina ali a entrega, o envio, ver como a gente faz. E é isso aí, não tem erro. Obrigada, Lucas Franco e Gabriel Ribeiro. Mais uma vez, muito obrigada, Felipe, por ter aceitado o convite, por ter cedido essa conversa aqui com a gente. Foi um imenso prazer ter você aqui nesse programa. O curso de jornalismo da Unicecal agradece sua companhia e nos acompanhe também pelos sites e pelas nossas redes sociais, aqui na descrição do vídeo. Vacina para todos e todas é o que a gente espera. E já sabe, se puder, fique em casa.